Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4. Eu queria te pedir que você mantivesse sua atenção aqui, que está acontecendo ao lado externo, exatamente como acontece às vezes nas nossas vidas. Às vezes Deus quer falar conosco e a gente cede a atenção às tempestades, assim como Pedro fez. Quero te dizer que o diabo quer roubar a sua atenção nessa noite e você não vai permitir isso em nome de Jesus. Um dos significados de ansiedade é ter a mente dividida. Então, muitas vezes você está olhando para mim, você está me ouvindo, você quer prestar atenção, mas a sua mente não está aqui, porque ela está dividida em outro lugar. Quero te encorajar nessa noite a estar aqui, ouvindo a palavra do Senhor, nesses próximos minutos que nós estaremos. E que você se concentre somente nisso, porque Ele quer falar com você nessa noite. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia criado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E no versículo 15, a palavra vai dizer o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Eu quero que você leia junto comigo esse último versículo, olhando aqui a projeção. Vamos lá? Juntos. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Senhor, nós queremos te pedir para que o Senhor fale conosco. Esta é a tua palavra, e meu dever aqui é somente pronunciar aquilo que o Senhor quer dizer. Não são as minhas palavras, não são as minhas interpretações, mas sim tudo aquilo que está de acordo com a tua palavra. Mas sim o Senhor quem está falando. Sonda os corações nessa noite, Pai. Aqueles que necessitam ouvir a voz do Senhor. Quebranta os nossos corações, Pai. Faça-nos melhores servos do Senhor. E que o Senhor possa trazer ao nosso coração a mensagem que o Senhor quer falar e que quer mudar em nós, em nome de Jesus. Amém. Quero falar com você nessa noite sobre mordomia. O conceito de mordomia está presente no texto que você acabou de ler. E para nós, mordomia é uma palavra pouco utilizada no dia a dia, no cotidiano. A gente está mais acostumado a ver nos filmes, a ver em séries antigas, filmes antigos, os famosos mordomos. Como, por exemplo, um dos mordomos mais conhecidos nos filmes, nas telas, o Alfred, por exemplo, do Batman, é alguém que para nós é um espelho do que é um mordomo. É um significado que vem à nossa mente. A verdade é que quando nós falamos de mordomia, nós pensamos nisso.
E geralmente esses mordomos que aparecem em séries de televisão, que aparecem nos filmes, ou até mesmo os mordomos que já existiram, porque não é mais um cargo, uma função que é mais utilizada nos lares. Mas todos eles geralmente são pessoas simples, pessoas íntegras, pessoas solícitas, pessoas obedientes. E um detalhe importante, são pessoas que praticamente fazem parte da família. A família onde elas estão trabalhando, geralmente ela faz parte daquilo. Ela é agregada naquela família. Mas eu não vim falar nessa noite sobre o Alfred, nem tampouco sobre o Batman. Eu quero falar com você o conceito de mordomia que a palavra vem trazer para nós. Se você pegar a raiz da palavra, ela faz todo sentido, porque ela vem do latim. E ela vai ser a união de duas palavras, major e domus. Major é um tipo de administrador ou governante de algo. E domus se refere à casa, ao lar, doméstico, daí vem a palavra. Logo, um mordomo é aquele que é o administrador de uma casa. Mas para pensar comigo que um mordomo, como nós conhecemos, aquele que é o dono da casa. Ele governa, ele administra uma casa que faz parte a outra pessoa. Ele não é o patrão, ele é um governante, mas é o governante da casa que pertence a alguém. No texto que nós lemos, nós vemos esse conceito de mordomia. Eu não sei se você reparou, mas o Senhor Deus, Ele fez o jardim do Éden, Ele fez o homem, e a partir do momento que os dois existem, Deus coloca o homem para cuidar deste jardim. Deus poderia ter feito tudo sozinho? Certamente. E a palavra vai dizer em Gênesis 1 que tudo que Deus criava era bom. Logo, Deus escolheu deixar aquilo que era muito bom, que foi criado pelas suas próprias mãos, sobre a governança de outra pessoa. Adão. Deus vira para Adão e fala: você cuidará do jardim a partir de hoje, Adão. Você vai cuidar da minha obra perfeitamente boa. A partir de agora é você quem vai cultivar e é você quem vai guardar aquilo que eu fiz. E Deus coloca nas mãos de um homem toda a responsabilidade de guardar aquilo que Deus havia criado. A ordem é clara, meus irmãos. Cultive e guarde. E a partir desse momento, Adão e posteriormente Eva passam a habitar no jardim do Éden e passam a cuidar do jardim do Éden, um jardim pertencente a Deus. Esse é o conceito de mordomia. O conceito de mordomia consiste em administrar a casa. Administrar a casa que pertence a outra pessoa. Preste atenção que Deus cria todas as coisas pertencem a Deus, mas quem administra é o ser humano. Deus coloca a função do ser humano para ser o seu mordomo. Mas acontece algo. Os habitantes do jardim fizeram pouco caso daquilo que Deus havia orientado. Após Deus falar, cultive e guarde o jardim, eles correram logo para desobedecer a única ordem que Deus havia dado sobre o que não fazer. Existe uma árvore do bem e do mal lá no centro do jardim, e dessa árvore vocês não podem comer. E os dois foram correndo, desobedecer a Deus
e entregar a terra à maldição. Se você andar um pouco o texto e chegar em Gênesis capítulo 3, verso 17, Deus vira para Adão e diz: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante todos os dias da sua vida. Que peso! Adão, maldita é a terra por sua causa, porque você não guardou. Adão, você não cultivou. Adão, você não cuidou do jeito que eu pedi para você cuidar. E agora a terra está amaldiçoada. Meus irmãos, Adão aqui troca uma vida de provisão divina para uma vida de fadigas e lutas pelo seu próprio sustento. Tudo isso porque o jardim que era guardado por ele foi entregue e agora passou a produzir espinhos que precisavam ser arrancados. Não se engane, não havia espinhos antes do pecado, não havia morte antes do pecado, e a terra não estava maldita antes do pecado. Ela passa a estar a partir do momento em que Adão não foi um bom mordomo de Deus. Essa é a explicação. Ele esqueceu a mordomia. Ele esqueceu de cuidar daquilo que Deus havia entregado para ele. Ele esqueceu que ele deveria cuidar de um jardim. E agora eu quero que você olhe para si mesmo. E agora eu quero que nós, como igreja, olhemos para nós. E semelhantemente a Adão, Deus nos entrega, meus irmãos, jardins para nós cuidarmos. E a pergunta que eu faço é: o que nós estamos fazendo com esses jardins? O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos entregou para cuidar? Aquilo que pertence a Ele, mas que Ele deixou em nossas mãos para administrarmos. Coisas perfeitamente boas, criado pelas suas próprias mãos, mas que Ele deixa para nós. Que ensinamentos nós podemos tirar desse texto? E eu pretendo ser breve nessa noite, nesses próximos minutos. Quais atitudes Deus espera de você como um bom mordomo dele? Primeira coisa, se você tem aí um papel, uma caneta, ou até mesmo seu celular no modo avião, você pode anotar. Primeira lição que eu aprendo é que nós precisamos entender a nossa missão. Você precisa entender a sua missão. Eu preciso entender a minha missão. Porque presta bem atenção, mesmo estando no paraíso, o homem ele precisava trabalhar, certo? Deus colocou o homem para trabalhar, ele tinha coisa para fazer. E isso acende uma luz em minha mente. Em que sentido? No sentido, meus irmãos, de que nenhum de nós foi enviado para esse mundo para estar ocioso. Nenhum de nós. Você não nasceu, Deus não teceu os seus tecidos, Ele não te formou no ventre da sua mãe para que você vivesse uma vida ociosa. Na verdade, Ele criou a nossa alma e o nosso corpo para nos conceder algum tipo de trabalho, para nos conceder algo que nós devemos trabalhar para Ele. E aquele que nos deu esta terra como habitação, nos concede algo que nós devemos fazer nessa mesma terra. Você não está aqui à toa. Primeira coisa que você precisa entender:
Ah, Dylan, mas eu não sei, porque eu não sei quão claro está essa missão para mim. Entenda que você tem uma missão. Deus fez você com um propósito. Ele te colocou nesta terra para que você cumprisse algo, para que você cuidasse de algo. E a pergunta é, será que você não está deixando para trás aquilo que Deus colocou em suas mãos para você fazer? A missão de Adão não foi dada por um patrão qualquer. A missão de Adão foi dada por Deus, e essa missão estava clara. Adão, cuide do jardim. Adão, você precisa guardar esse jardim, porque se você não guardar esse jardim, o mal vai tomar esse lugar, e maldita vai ser a terra por sua causa. Entenda que não havia dúvidas. Deus deixou bem clara a missão para Adão. Deus explicitou a sua vontade a Adão. Deus preparou o terreno para Adão. Mas não foi suficiente. Ele optou não dar ouvidos. E assim como o Senhor deu uma missão para Adão, uma missão de mordomia, o Senhor também deu uma missão à sua igreja. E será que nós estamos cumprindo? Estamos vivendo um tempo complicado. As igrejas com mais luzes, mais atrações, são as que mais atraem público. E isso reflete exatamente a falta de entendimento da missão. Porque escolher igreja hoje se tornou semelhante a um cardápio. Quando você vai no restaurante, você vai escolhendo. Mas você esquece que na verdade você não está aqui somente para ser servido. Você está aqui porque você também tem uma missão. Essa missão, a gente tem falado sobre isso. Deus tem nos falado isso desde o ano passado, pelo menos. Essa missão não é somente para líderes. Essa missão não é somente para pastores, porque essa missão Jesus colocou na mão da sua igreja. O mordomo não é somente eu, ou o pastor Fábio, ou aqueles que estão trabalhando no culto, por exemplo. Como nós temos o som, a transmissão, o louvor, os irmãos que trabalham com as crianças. Não são somente essas missões. Você também tem uma missão. Preste bem atenção, para ver se faz sentido na sua mente. A palavra vai dizer que preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. E eu acredito que muitos de vocês aqui têm certeza que estão salvos, amém? Amém. Olha lá, hein? Pode ter dúvida não. Amém. Nós estamos salvos. E aí entra a seguinte questão: se Deus quer que você vá logo com Ele, habitar com Ele, por que você está aqui? Essa é a fórmula que eu queria que você solucionasse nessa noite. Se você está salvo, você foi salvo, e Deus te quer com Ele, qual o sentido de nós ainda estarmos aqui? Essa é a questão. A questão é que você tem uma missão. Enquanto você tem essa missão, você vai ficar aqui. Enquanto você precisa servir com mordomia, você vai ficar aqui. E no dia que Deus achar que o seu tempo, na verdade Ele vai ter certeza que o seu tempo vai chegar, Ele vai te levar. Você está aqui porque você tem algo a cumprir. Você tem uma missão para cumprir. Assim como foi com Adão, assim é com a igreja de Jesus. Meus irmãos, a missão está clara. Jesus deixou claro. Mas se está claro, eu pergunto: qual é a razão de muitos crentes estarem ociosos? Eu comecei falando nesse primeiro ponto. Nenhum de nós foi enviado para esse mundo para estar vivendo uma vida ociosa. Talvez uma das respostas é que nós não tenhamos entendido
o que nós viemos fazer, a missão que nós viemos fazer. E aí a palavra vai nos trazer diversos textos que vão te comprovar que você está aqui para cumprir uma missão. Veja bem, Efésios capítulo 4, verso 11. Olha o que a palavra vai dizer. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, vai nos dizer o seguinte: assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de cura, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. E não são só esses os dons, são muitos outros. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus estava em Cristo, e estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Não confiou a apóstolos a palavra da reconciliação. Não colocou essa missão para algumas pessoas. Jesus colocou para a igreja. O ministério da reconciliação está nas mãos da igreja. É nossa missão. Qual é a sua missão? Certo dia eu conversava com um jovem, de muitos anos na igreja. Ele não sabia ainda para que Deus tinha chamado ele dentro da igreja, ou para fora da igreja, seja como for. Nós conversamos por algum tempo. E a verdade é que muitas vezes você já faz o que você deveria fazer e não percebe. Mas isso tem que se tornar o seu ministério. Isso tem que se tornar algo sério diante de Deus. Não por esporte, não quando você se sentir à vontade, não quando você quiser. Você tem uma missão e o Espírito Santo te capacitou para isso. Você tem que confiar nessa palavra. Você tem que tomar posse dessa palavra. Porque se você foi salvo, o Espírito Santo te capacitou para boa obra. Dylan, mas eu não consigo. Dylan, mas é muito difícil. O Espírito Santo é quem capacita. É o Espírito Santo. Você só precisa começar, porque Ele vai te capacitar. Tantas pessoas eu vi, não conseguiam falar, quando um público de 2 pessoas estava na frente delas. E hoje pregam para multidões, porque é o Espírito Santo que chama e capacita, meus irmãos. Você não está sozinho. Lembre-se que quando Jesus entoou a sua missão para a igreja, falando: ide, façam discípulos, Ele terminou com uma mensagem. E Ele terminou dizendo: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não fomos enviados para uma missão solitária. Nós fomos enviados para uma missão onde nós estamos acompanhados pelo Espírito Santo. Isso tem que te encorajar. Você precisa entender isso. E você também vai passar por isso. Achar, muitas vezes, que só porque você não tem uma missão que é visível, Deus não te chamou para nada. Isso é uma mentira. Existem crentes que realmente acham que a missão só é cumprida no púlpito das igrejas. E quando você é visto. Mas na verdade, a missão é feita todos os dias. Você foi chamado para a palavra da reconciliação.
Existem pessoas que estão ao seu lado diariamente, necessitando que você exerça uma vida de discipulado com elas. Elas precisam da mensagem do Evangelho, e não adianta você lá na frente falar para Deus, mas não era comigo, Deus. Era com você. Era com você, porque essa é a sua missão. Porque quando o crente entende a sua missão, não vai restar lacunas na igreja do Senhor. Toda ela é edificada e bem estruturada, presta atenção, para cuidar de pessoas. Entenda bem, todos nós precisamos ser cuidados e também cuidar de outros. Não adianta dizer que fomos chamados somente para cuidar, porque todos nós precisamos de cuidado, mas meus irmãos, nós precisamos entender que não fomos chamados somente para sermos cuidados. Todos nós precisamos cuidar de alguém. Sempre vai existir alguém pior. Sempre vão existir os dias maus. E muitas vezes você olha aqui para frente e acha que quem está falando no microfone está forte o tempo todo. Mas às vezes a pessoa que está com o microfone é a que precisa do seu amparo. Você foi chamado para cuidar de pessoas. Porque não fui eu que chamei, foi Jesus. Foi Ele quem te falou isso. É Ele quem está te falando isso. Se Adão foi chamado para cuidar de um jardim, nós fomos chamados para cuidar de pessoas. Porque a palavra vai dizer que Deus não habita em templos humanos, construídos por tijolos. Logo, quem é a sua igreja? Sua igreja são pessoas, então nós temos que cuidar de pessoas. E isso vai guiar, pautar todas as nossas decisões e condutas. A partir do momento que nós entendemos que nós não fomos chamados, não estamos aqui somente para sermos cuidados. No dia que eu estiver fraco, eu espero contar com a sua ajuda. Assim como eu sei que você espera contar com a minha ajuda no dia que você estiver fraco. Porque esse é o reino de Deus. A palavra vai dizer, suportai-vos uns aos outros. Tem gente que interpreta achando que está falando para suportar, não aguento essa mala sem alça. Não é nesse sentido. Suportar é dar suporte. Uns aos outros. Isso significa que eu te dou suporte e você vai me dar suporte também. Essa é a nossa missão. Somos mordomos porque nós cuidamos daquilo que não é nosso. As pessoas não nos pertencem, as pessoas pertencem a Deus. Você pertence a Deus. E se eu estou cuidando de você, eu estou cuidando de algo que pertence a Deus. Isso é ser mordomo. É isso que Deus espera de você, um serviço de mordomia impecável. Seja qual for o seu dom, use para levar pessoas para Cristo. Use para glorificar a Cristo. Use para edificar o corpo de Cristo. Use. Tire da caixinha. Sopra lá a poeira que está lá. Porque está guardado. Utilize. Nós estamos no início do ano. Nós colocamos sempre muitas metas. Nesse ano, utilize o dom que Deus te deu, em nome de Jesus. Segunda coisa que eu aprendo, porque a primeira coisa foi entender a sua missão. A segunda coisa é que você não tem que se distrair com conselhos alheios. Preste muita atenção nisso. Conselhos alheios, cuidado. Porque muitos estão aí para te derrubar. E a palavra vai dizer, na verdade Jesus quem diz, quem comigo não ajunta, espalha. Cuidado com os conselhos alheios. Pondere, para saber se vem de Deus. Todos nós precisamos de conselhos, mas a quem você está requerendo conselho? Meus irmãos, apesar de saber qual era a sua missão, Adão e Eva se envolveram em conselhos que não vinham de Deus. Eu quero te lembrar que o motivo do pecado de Adão e Eva foi porque uma serpente os persuadiu. Soprou em seus ouvidos conselhos
que não pertenciam a Deus. Na verdade, não é bem assim. Porque Deus sabe que quando vocês comerem do fruto, vocês serão semelhantes a Ele, conhecedores do bem e do mal. E eles realmente se tornaram conhecedores do bem e do mal, mas eles não sabiam que isso traria maldição junto. Deus havia alertado: vocês vão morrer se vocês desobedecerem. Eles deram ouvidos a conselhos alheios. Presta muita atenção, porque o problema não foi falta de instrução. Não foi. O problema aqui foi a abertura para distrações. E foi exatamente assim que eu comecei o sermão de hoje. A gente dá muita abertura, meus irmãos, para as distrações nos tirarem do eixo onde Deus quer que nós estejamos. Há um ditado que fala: mente vazia, oficina do diabo. Nós não fomos chamados para vivermos na ociosidade. Ociosidade não deveria fazer parte da vida cristã. Eu quero te lembrar que a história de Davi nos ensina isso. Em 2 Samuel capítulo 11, verso 1, diz: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi entrou para a batalha. Enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. E aí, numa tarde, Davi se levantou da cama, foi passear pelo terraço do palácio, e do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho. E depois disso, ele peca contra Deus, e a sua casa vira um caos para sempre. Davi se distraiu. Se distraiu. Ficou ocioso. Todos acreditam, acredito eu, que conheçam o pecado de Davi com Batseba. Mas eu não sei se você sabe que Davi deveria estar na guerra. Ele deveria estar onde o exército dele estava. Ele optou ficar no palácio fazendo o quê? Nada. Eu não sei você. Eu gosto muito de fazer nada. Não sei você. Qual foi meu hobby preferido nas férias? Fazer nada. Gosto de fazer nada. Tem o que para fazer hoje? Nada. Mas cuidado que esse nada não significa tirar Deus do eixo. Tem gente que vai tirar férias, aí fala assim: tá certo, você tem que ter o seu período de descanso. Não estou falando isso. Você tem que descansar, todos nós precisamos. Você não pode tirar férias de Deus, pelo amor de Deus. Cuidado com isso. Essa ociosidade, eu digo, referente ao nosso Senhor. Ah, não quero mais fazer nada. Aí nem a Bíblia pega, nem a oração faz. O que eu quero te dizer? Ah, Dino, eu vou perder a salvação. Claro que não. Nós aprendemos aqui. O quê? Que o crente não perde a salvação. Foi isso? Ele não perde. Mas preste atenção, porque muitas oportunidades passam pela sua frente e você as desperdiça porque você permitiu que a ociosidade te tirasse do centro da vontade de Deus. Fazer nada, em referente aos nossos trabalhos, às vezes é necessário. Parar um pouco. Parar. Mas nunca parar de buscar ao nosso Deus. Isso nós não podemos fazer. Davi achou que por ele não estar na guerra, ele poderia tirar férias de Deus. E deu no que deu. Cuidado. Quem sabe a sua missão está focada nela, até cumpri-la totalmente, não vai se distrair com coisas alheias. Não vai. Cuidado com os conselhos, o que você ouve por aí. Tem coisa, meus irmãos, sinceramente,
que é bom ignorar. Ah, de você ouviu falar da música que chamou Jesus de seu Zé, eu não quero nem saber. Deixa esse povo para lá. Eu tenho a missão. Não quero saber. Coisas alheias eu dispenso. Eu quero focar no que o Senhor me deu para fazer, na missão que Ele me deu para fazer. Não ficar discutindo para lá e para cá, coisas que a palavra vai dizer são palavras ao vento. Eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. O problema de Eva não foi apenas ser convencido pela serpente, mas é porque ela deu abertura para isso. Ela deu abertura para receber conselhos alheios, ouvir que não se deve. E aí eu lembro de uma amiga que falou certa vez que nós não tropeçamos em montanhas, nós tropeçamos em pequenas pedras. Porque as montanhas são muito visíveis. As pequenas pedras você não percebe. E Satanás, ele tenta nos tirar do foco exatamente com pequenas distrações. E o apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, vai nos dizer que nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se assim o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou ou o recrutou. Que coisa, né? A palavra está te dizendo: não se envolva em serviços alheios. Não tome para si conselhos alheios. Porque distração é a palavra do século 21 mesmo. Peguei aqui uma pesquisa rápida, principalmente em relação a esse camarada aqui, ó. E ele só está aberto aqui porque eu estou com um cronômetro, porque eu percebi que eu falo demais. Então eu percebi e estou tentando me corrigir, tá? Mas é só por isso que ele está aqui. Mas isso aqui é um poder de distração na sua vida. E se não tiver sabedoria, vai cair. Vai cair. Crianças, jovens, adultos, velhos, seja como for. Porque eu não imaginava que minha avó tivesse WhatsApp um dia. E ela tem 87 anos e tem um WhatsApp. Está lá, firme e forte, né? 10 anos atrás você não imaginava isso. A tecnologia alcançou todos nós. Então essa palavra é para todo mundo. Para mim, para você, para todos nós. Mas olha os números que eu peguei aqui de uma empresa chamada NordVPN. Olha só. Chegaram à conclusão que, em média, nós passamos a vida inteira, na vida inteira, se você tiver aí a expectativa de vida no padrão, na média, você passa 41 anos da sua vida na internet. Você tem noção disso? Você tem noção do que você está ouvindo? São 54% do tempo de vida médio de uma população. Isso não é brincadeira. Em média, isso aqui são dados, tá? Não é achismo. Em média, uma pessoa se conecta às 8h33 da manhã e vai se desconectar às 22h13. Na média, porque eu sei que tem gente que usa mais. Somado o tempo de todos os 7 dias, em uma semana, o brasileiro, que é um dos que mais consome internet no mundo, ele consome 91 horas online na semana. Lembrando que nós somos pagos geralmente por 40 horas semanais no trabalho. Mais que o dobro na internet. Quando você não está usando a internet, no trabalho. Nem vou entrar nessa questão. E aí só vai ficando puxado. Porque isso é equivalente a 197 dias no ano de 365. Poderia falar mais números aqui, mas não convém, porque eu acho que você já está assustado o suficiente. Você está andando distraído demais. Cuidado. Mordomia significa que você tem que cumprir a sua missão, porque Deus colocou uma missão na sua mão. E a maior estratégia de Satanás hoje é te distrair e te tirar do foco. Cuidado, porque quando eu digo conselhos alheios, é aquilo que você ouve, é aquilo que você vê, é aquilo que você lê por aí.
Cuidado. Cuidado. Minha tarefa aqui, meus irmãos, não é demonizar a internet. De forma alguma. Ela é um recurso abençoador, quando você sabe utilizar. Mas, se você não tomar cuidado, ela vai ser fonte de suas distrações. E certamente ela é fonte também de pecado para muitas vidas. A pergunta é o seguinte: a fonte da sua distração está te tirando tempo com Deus? Ela está te desorientando na sua missão? Eu tenho que te dizer, qualquer coisa que esteja no caminho de nossa missão e Deus, tem que ser tirado da nossa vida. Por isso Jesus foi extremista. Se a tua mão direita te faz pecar, arranque-a e jogue fora. Porque é melhor você entrar sem mão no reino dos céus do que todo o seu corpo ir para o inferno. Palavras de Jesus. Jesus estava sendo extremista demais? Não. Jesus estava querendo te dizer o seguinte: o que vale mais a pena? Dylan, não consigo me desconectar do celular. Se Jesus falou para você arrancar a mão fora, eu acho que já está subentendido que você tem que fazer com o celular. Porque você tem que arrancar. Arrancar. Às vezes você tem que arrancar. Um mordomo que não presta atenção nessa frase. Eu volto a dizer, essa frase não é ChatGPT. Você pode começar a desconfiar do jeito que as coisas estão hoje em dia. E isso é Deus falando conosco quando a gente está lendo a palavra. Um mordomo que não trabalha, mas se aproveita dos entretenimentos da casa do seu senhor, não é um mordomo, é um convidado indesejado. Para pensar, você chamou o mordomo para sua casa. Ele tem que administrar as suas coisas. E tudo que ele fica fazendo é jogando videogame. O que ele se tornou? Ele se tornou um convidado indesejado. Porque ele se ocupou com distrações e esqueceu que ele foi chamado para aquela casa para administrar. E não para ficar jogando. Fuja das brechas que te tiram do centro da vontade de Deus. E por último, para eu encerrar nessa noite, entenda a sua missão. Não se ocupe com conselhos alheios. E por último, faça exatamente o que Deus te ordenou fazer. Aí você vai falar assim para mim: Dylan, isso é óbvio. Não, não é óbvio. Porque ali está escrito: faça exatamente do jeito que Deus te ordenou fazer. Nem para lá, nem para cá. Exatamente como Ele te mandou fazer. Adão, vou te dar uma ordem. Cuide do jardim, guarde e cultive-o. E não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Estava claro, sim ou não, meus irmãos? Sim ou não? Estava claro. Só faltou desenhar, né? Adão, faça assim, assim e assim. E o que Adão preferiu fazer? Encontrar atalhos, encontrar outros caminhos. Talvez ele tivesse pensado assim: não é bem assim que Deus falou. Porque eu acho que se você interpretar dessa forma, aí é nessa que muitos caem. Começa a te dizer que você tem que atualizar a Bíblia. Começa a tirar a legitimidade da palavra de Deus. Toda heresia começa assim, para perceber. Primeira coisa que eles falam: mas a palavra de Deus não é... Está tudo certo também não, sabe? Tem que trazer para os dias atuais. É a teologia liberal. Ela começa dessa forma. Primeira coisa, ela tira a autoridade das Escrituras, suficiência das Escrituras. E depois ele vai te dizer o que ele acha que você tem que fazer. E aí você deixa de cumprir exatamente o que Deus te ordenou fazer, que está na palavra dele. Ficou claro, ficou muito claro. Sugestão de Satanás. Gênesis capítulo 3, verso 4. É claro que vocês não morrerão, disse a serpente à mulher.
É claro que não. É certo que vocês não morrerão. Não é bem assim. Eu acho que tem um atalho aqui. E aí Adão e Eva não seguiram de forma integral o que Deus havia falado. Eu quero te lembrar que o mesmo vai acontecer lá na história de Saul, lá na frente. Saul, meus irmãos, se você não lembra dessa história, Deus ordena Saul a ir até uma cidade que era pagã, chamada Amaleque, e fala para Saul: Saul, você tem que ir lá, você tem que detonar tudo, e você tem que queimar a cidade toda, tem que sobrar nada. O que Saul faz? Não é bem assim. Saul destrói a cidade, mas ele pega algumas coisas ali, coisas que têm valor, pega a gordura de animais e fala assim: quer saber? Eu vou pegar essa gordura dos animais e vou fazer um sacrifício ao Senhor. Ele fez um sacrifício ao Senhor com algo que Deus falou para ele não pegar. E Deus fala para ele: Saul, obedecer é melhor que... Exatamente. Você está aqui levantando um altar para mim, de adoração, mas esse altar está contaminado pela sua desobediência. Não serve. Preferi que você não fizesse. É por isso que Deus, quando vai falar com Isaías, ele fala: eu abomino as suas festas de lua nova. Eu abomino esse lugar que vocês chamam de lugar de adoração, porque vocês entraram aqui para pecar contra mim. Porque obedecer é melhor que sacrificar. A obediência, ela deve ser integral. Você já viu alguém 50% obediente? Pô, fulano ali é obediente. O que você acha? Se ele é obediente, ele é 100% obediente. Vou entrar aí na onda, né? Sabor obediente. Sabor obediência. Tem gente que acha que é isso. Não, você é obediente uma parte e outra não. Então você é desobediente, eu sou desobediente. A partir do momento que você acha caminhos que você não segue exatamente. Você tem que seguir o que Deus falou exatamente de forma integral. Amém, meus irmãos? Siga isso e você terá sucesso. Às vezes a gente quer encontrar atalhos e depois fica assim: por que Deus permitiu? Porque você foi sabor obediente. Exatamente isso. Só um pouquinho. Jesus entendeu claramente qual era a sua missão, e isso fez ele estar atento a todas as ciladas. Todas. Satanás virou para ele e falou assim: se você é Deus, transforma essas pedras em pães. Se você não tivesse lido a resposta de Jesus, será que você não acharia isso normal? Se ele é Deus, ele vai transformar. Mas Jesus estava atento a todas as ciladas, todas. E Jesus saiu de todas, porque ele tinha uma missão a cumprir, ele tinha algo a cuidar, ele estava fazendo a vontade do seu Pai. E por isso ele não se distraiu, e por isso ele fez exatamente o que deveria fazer, a ponto de Pedro falar assim: se o Senhor for lá para morrer, eu não vou permitir. Jesus disse o que para Pedro? Aparte-se de mim, Satanás, porque você é para mim pedra de tropeço. Jesus estava atento a tudo que estava acontecendo ao seu redor, então você precisa seguir exatamente o que Deus está te falando para fazer. E cuidado com aquilo que você está cuidando que não pertence a Deus. Existe uma frase que eu ouvi há algum tempo atrás que diz: não regue plantas que Jesus não plantaria. E às vezes a gente está cuidando de coisas que Deus nunca nos mandou fazer. Deus nunca nos mandou cuidar. Os limites de Deus na vida do crente não são grades, meus irmãos, de aprisionamento, mas sim cercas de proteção. Quando Deus diz para você não fazer, Ele está te protegendo, Ele não está te privando. Ele não está te privando. E quando Ele dá a ordem, o melhor a fazer é cumprir exatamente como Ele mandou fazer, ou nós teremos consequências. Para eu encerrar, deixa eu contar uma história. Eu falei que nesse ano, para mim mesmo, né?
que nesse ano de 2026, em algumas ilustrações que eu traria aqui, eu não falaria demais da minha própria vida, porque depois o pessoal fica me zoando lá fora. Fica rindo de mim, né? Mas eu vou contar uma situação específica. Eu estava com um dente ruim por muito tempo, e isso estava se desencadeando há muitos anos já. Mas é aquele negócio, você só vai ao dentista quando você sente dor. Isso parece que é coisa de brasileiro. Mas não estava assim, tão precário, dava para aguentar. Então a gente vai levando, a gente vai seguindo dessa forma. Até que um dia, eu fui tomar açaí e o meu dente quebrou tomando açaí, meus irmãos. Eu não sei se você entende isso, mas açaí é líquido, sabe? Ele é pastoso. E aí por causa de um chocobol, foi chocobol, né, Gabi? Um chocobolzinho, assim, quebrou o dente todo. E aí eu fui em 3 dentistas. E aí, 2 deles falaram assim: rapaz, já era, pode tirar, porque raiz está podre, está tudo podre. Vai ter que raspar até o final, não vai adiantar tentar salvar. 2 falaram. Um falou assim: eu acho que eu consigo salvar, mas ele não deu certeza. Inclusive, quero fazer aqui, né, uma propaganda dele, que é o irmão Nivaldo. O irmão Nivaldo é muito bom dentista, meus irmãos. Depois eu passo o contato dele para vocês. Ele é muito bom dentista. E aí ele salvou o meu dente. Mas você sabe que ele salvou o meu dente da seguinte forma: o meu dente, na verdade, salvo, ele não é mais um dente. Ele ficou raspado, né? Ele é só uma base assim, ó. Isso é salvar dente. Eu não sabia até então. Extrair é tirar a raiz. Salvar o dente, raspar até o final. Mas tudo bem, eu aceitei porque não tinha o que fazer. Mas sabe o que significa isso? Sabe por que eu estou te falando isso? Não é aleatório, não. Tem um ensinamento por trás disso que eu levei para a minha vida. Cara, por não cumprir as instruções do jeito que você tem que cumprir, às vezes é tarde demais. O que o dentista fica falando? Use fio dental todo dia, após as refeições. Tá com problema, vai logo, porque se for uma cárie dá para tirar, dá para restaurar. Agora, se começar a pegar na raiz, vai apodrecer, você vai ter que extrair o dente. E assim como eu, muitos de nós estamos esperando, parece, só dá o problema. E quando vai buscar a solução, é tarde demais. Cuidado. Nesse último ponto, a palavra está te dizendo para você fazer exatamente o que você tem que fazer. Eu lembro de uma palavra que o apóstolo Paulo falou para Timóteo: cumpra plenamente o seu ministério. Plenamente. Sabe o que é pleno? Cheio. Sem lacunas, sem vazios, sem brechas. E é exatamente o que Deus espera de você. Deus espera que você cumpra exatamente aquilo que Ele te mandou fazer. Cumprir plenamente o seu ministério. Fazer exatamente o que Ele te mandou fazer. Cumprir a ordem que Ele te ordenou fazer. As ordens divinas servem para que a nossa vida seja preservada. E para que nós possamos cumprir a nossa missão. Porque Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus, na verdade, não castiga como se fosse um cangaceiro com um chicote em suas mãos, pronto para castigar você quando você errar. Não é o perfil de Deus fazer isso, até porque a palavra diz que Ele é longânimo, tardio para se irar. Mas o pior castigo que Deus... castigo, entre aspas, Ele pode nos dar, é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, que é quando Deus nos entrega a nós mesmos. O mordomo que não segue o que o seu patrão diz, corre sérios riscos de perder o seu emprego. Nós também temos instruções bem definidas, meus irmãos. E a pergunta que eu faço para finalizar esse sermão é: nós estamos cumprindo integralmente
ou nós estamos fazendo do nosso jeito? Convido você a baixar a sua cabeça nessa noite, nesse momento. E eu sei que você pode pensar às vezes, poxa, mas essa palavra, ela é muito dura. Essa palavra, ela me fez mal. Na verdade, a palavra de Deus, ela nos confronta mesmo. Mas ela não vem para nos fazer mal. Porque a palavra vai dizer que a disciplina, no início, ela gera tristeza mesmo. A repreensão, no início, ela gera tristeza, mas depois ela frutifica. E essa palavra é necessária para mim, é necessária para você. Eu tenho certeza que você tem pontos a melhorar para o seu próprio Deus nessa noite. Pontos que você pode colocar diante dele agora. Eu não sei como que você está nesse início de ano. Se o seu coração aqui está animado para aquilo que vai acontecer, para as metas que você colocou, para os sonhos que você tem. Mas eu também não sei se você está aqui angustiado, com medo do amanhã, com as incertezas de que você não sabe se você terá o que você tem hoje amanhã, com as incertezas de sua saúde, do seu trabalho, eu não sei. Seja como for, existem dias que você precisa de um amparo, você precisa de um cuidado. Receba o cuidado de Deus nessa noite, em nome de Jesus na sua vida. Receba isso, em nome de Jesus na sua vida. O Senhor quer cuidar de você, e Ele te quer nas mãos dEle. E o fato de Ele falar sobre a sua missão, te trazer para mais perto, é porque Ele quer cuidar de você como um filho, como uma filha. E tudo que você precisa fazer é se permitir receber o cuidado do nosso Deus. Mas o que eu tenho também para te dizer nessa noite é que quando você tiver sido cuidado ou cuidada por Deus, faça o exercício de olhar para o seu lado e tentar enxergar que agora existem pessoas que precisam do mesmo cuidado que você teve e que Deus colocou em suas mãos, não somente nas mãos do pastor, não somente nas mãos dos líderes, não somente nas mãos de líderes de PGM, auxiliares. Não. Ele deu a nós a missão de suportarmos uns aos outros. E nós precisamos cumprir essa missão. Até que Ele venha. Eu cuidarei de você e você cuidará de mim. E tudo isso é porque nós pertencemos a Deus. É porque você pertence a Ele. Se Adão tinha um jardim para cuidar, o jardim de Deus é você. E Ele cuida de você através de pessoas. Receba esse cuidado em nome de Jesus. Receba. Permita o Espírito Santo ministrar isso ao seu coração nessa noite. Permita Ele falar com você nessa noite. Permita Ele mudar o seu coração e os conceitos que você tem em sua mente. Permita Ele te fazer tomar uma decisão. Cortar aquilo que te afasta de Deus. E a partir de hoje não praticar mais. A partir de hoje não fazer mais.
tirar da sua vida tudo aquilo que te distrai e que te afasta dos propósitos que o Senhor, desde o ventre da sua mãe, estabeleceu para você. Você é importante para Deus. Ele te chamou para uma boa obra. Ele confiou a você aquilo que Ele tem de melhor em suas mãos, que é a sua criação. Porque o céu celebra e faz festa quando uma alma se rende aos pés de Jesus. E se isso é tão importante, por que o Senhor colocou em suas mãos? Eu não sei, mas essa missão está com você, essa missão está comigo, e precisamos ser bons mordomos diante dEle. Senhor, nós entregamos os nossos corações como os servos e servas que querem praticar a mordomia, entendendo, Senhor, que existem dias que nós estaremos vivendo, dias nublados, onde precisamos do Seu amparo, onde precisamos do Senhor e precisamos daqueles que o Senhor enviou. Mas hoje nós também entendemos que aqueles que estão ao nosso lado também estão em dias nublados, também podem estar em dias ruins, e nós queremos ser instrumentos do Senhor. Instrumentos do Senhor, para que a voz do Senhor chegue aos ouvidos dessas pessoas e elas possam se render a Ti. Nós te pedimos como igreja, usa-nos para a Tua vontade, Senhor, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém.